Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês sobre a minha vida profissional, não só como influencer, mas para quem não sabe, eu também trabalho fora, além da minha profissão aqui na internet. E eu quero também voltar um pouquinho atrás, lá na minha história, e contar no que eu já trabalhei, como que começou tudo isso, no que eu sou formada, enfim, gente. Vai ser um mix de informações aqui e eu espero contribuir e ajudar vocês aí do outro lado. Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, porque estamos com a meta dos 100 mil inscritos. Então, gente, rumo aos 100 mil inscritos aqui no YouTube, que eu tô muito animada pra gente bater essa meta e aumentar essa família nossa. Então, bora lá pro vídeo. Então, começando lá atrás, eu sempre fui uma menina que queria trabalhar. Eu teve uma época da minha vida, eu tinha meus 14 para 15 anos, eu falava pra minha mãe que eu queria trabalhar, e era assim, tava numa loucura que queria trabalhar e minha mãe não deixava, porque ela queria que eu focasse nos estudos naquela época. Ela falava, você é muito nova pra trabalhar agora, se a gente tem condições de pagar os seus estudos, seu curso de inglês, espanhol, por que você vai trabalhar, né, se você já tem o que você precisa? Mas eu já fiz alguns biquinhos ali nessa época. Primeiro que eu já trabalhei em buffet de criança, eu acho que muita gente já deve ter trabalhado, né, em buffet de criança. Eu particularmente trabalhei e na verdade eu era tipo um backup das minhas amigas que trabalhavam nos buffets infantis. Eu fazia balé e muitas das meninas ali do balé trabalhavam em buffet. E aí às vezes acontecia delas não poderem ir naquele dia, então eles falavam, ó, indica uma pessoa então, porque não pode ficar sem ninguém aqui no buffet. Então eu era sempre a que falava, quero ir. Aí eu ia lá, ganhava meus 30, 25 reais, me divertia, conhecia gente nova, me distraía. E eu gostava muito, então eu já trabalhei em buffet infantil. Eu era muito nova, eu tinha 14 anos. Aí teve uma época, eu já tinha meus 15 para 16 anos, eu fui trabalhar numa loja de shopping. Estavam precisando de gente para trabalhar lá durante o período do Natal. Talvez ali, como estava indo, eu estava indo muito bem, batendo meta todo dia, eu acho que era capaz de eu continuar trabalhando na loja, mas eu só trabalhei uma semana, porque eu achei a coisa mais, assim, absurda. Hoje eu acho que não acontece isso por conta de a gente ter lei aí, né, em volta disso, mas na época eu entrava 9h30 para trabalhar e saía 10h30 da noite. Não tinha 2 turnos, eu trabalhava 2 turnos, entendeu? Tinha uma outra pessoa que chegava depois e eu ia embora. Não, gente, eu trabalhava o dia inteiro. E eu bati todas as minhas metas, todos os dias eu vendia horrores. Às vezes entrava gente lá, não sabia o que queria levar, falava, olha essa camiseta. A pessoa levava na hora, eu falava, olha que linda essa camiseta. A pessoa levava na hora. Era uma loja de time. Foi boa a época, foi boa a experiência pra eu também valorizar. Eu não tinha nem hora de almoço, eu tinha que fazer 20, 25 minutos de almoço ali, pegar um lanche e às vezes comer lá atrás, lá no estoque, pra já voltar a trabalhar. Vocês têm noção disso? Eu não conseguia nem parar pra almoçar, era um absurdo. E aí, nesse meio tempo, dos 15 pros 16, eu também tive uma loja online, gente. Era uma loja online de roupas, acessórios, sapatos. Eu vendia de tudo um pouco, que eu importava tudo pra cá, pro Brasil, e vendia lá nessa página. Eu vendia coisas que estavam no estoque, tinha coisas que eu encomendava por meio desses sites que eu importava, enfim. Foi uma lojinha que foi bem no início. Se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais teria fechado a loja, nem nada, mas eu não tinha muito capital de giro. Eu vendi muito bem no primeiro mês, assim. Eu não era blogueira, nem nada disso aqui, mas eu vendi muito bem na internet para pessoas que eu nem conhecia, para conhecidos que foi indicando, um vai mandando pro outro. Tinha bastante coisa diferente, as pessoas também não tinham muito costume de ir na 25, então eu trazia bastante coisa da 25 nessa loja. Foi muito boa a experiência e eu me arrependo demais por não ter fechado ela, mas como era algo que eu literalmente fazia sozinha e não tinha conhecimento nenhum de como era manter uma loja, administrar o dinheiro ali, né? Então, infelizmente, eu fechei, achei melhor fechar. Mas assim, também foi uma ótima experiência na minha vida, gente. Foi muito, muito bom. Eu sempre tive uma coisa que eu sempre estudei muito. Meus pais sempre investiram muito nos meus estudos. Desde os meus 13, 14 anos eu já fazia inglês, já fazia espanhol, já fazia informática, que na época era super comum você fazer curso de Excel, né, curso de Word. Como eu falei pra vocês lá no Instagram, eu fui uma das pessoas que eu apoiei que o Enem fosse adiado, porque eu sei como é um estudo de uma escola pública. Eu vim de escola pública, né, uma escola
péssima de ensino. Eu era uma escola, gente, que eu não tive química, pra vocês terem ideia, na escola. Eu fiquei sem professor de biologia durante 2 anos. Eu não tinha prova. O único professor meu que dava a prova na escola era meu professor de matemática, pra vocês terem ideia. Eu penei muito com a minha base de ensino. Até hoje eu tenho muitas dificuldades que essa base de ensino me trouxe. Às vezes eu erro plural, singular, coisa básica do dia a dia, porém é um negócio que eu venho carregando por conta da minha base de ensino. Que antes de entrar pra faculdade, eu fiz um cursinho junto com o meu último ano do ensino médio. Então eu ia pra escola de manhã e à noite eu ia pro cursinho. Foi lá que eu fui ter meu primeiro contato com biologia mais a fundo. E química, gente, eu nunca tinha tido aula de química, foi tipo uma mega novidade pra mim. E daí, indo pra parte da formação acadêmica, eu não fui uma pessoa que queria entrar numa USP ou numa universidade pública, porque eu sabia do meu potencial, gente. Eu sabia que pra eu entrar numa escola pública eu teria que fazer mais anos de cursinho e estudar muito em casa. E eu não estava preparada para isso. Eu estudei no Mackenzie, eu sou mackenzista. E no início, gente, eu fiquei muito confusa. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Com 17 anos, eu não sabia o que eu queria ser. Tipo, eu não tinha conhecimento de todas as áreas, eu não tinha nem experiência, sabe, em outras áreas. E na época eu lembro que passou muitos cursos na minha cabeça, gente. Passou desde o direito até a moda, só que eu sabia que eu também não tinha, meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade de moda naquela época, nem uma faculdade de arquitetura, quando lá no meu 2º ano de administração eu falei que eu queria ir pra arquitetura, e eu caí na real e falei, isso aqui não é pra mim, não tem como eu pagar uma faculdade dessa, eu teria que estudar e entrar numa escola pública. Fui, pensei em todos os cursos, só que a administração era o único que cabia no bolso na época, que me agradava de todos que dava pra eu fazer naquele momento. Então fui lá, fiz o vestibular. O vestibular tava difícil pra caramba. Eu pensei que nem na privada eu ia entrar, mas entrei. Fiz lá o meu curso de administração, 4 anos de faculdade. Me formei. E aí, gente, muita gente me pergunta como que foi, né? Estágio foi mais tranquilo, porque até lá na faculdade eles divulgam vagas no mural, onde tinha e-mails que iam diretamente pro RH das empresas. Então isso me ajudou muito. Então no início, no 1º ano, eu não consegui estagiar por conta do seu 1º ano. Tem muito lugar que só aceita a partir do 2º ano, 2º semestre. E aí no 2º ano eu tive a oportunidade de entrar num banco, né? E nesse banco que eu entrei foi por indicação. Na época eu tinha minha irmã tinha uma amiga que trabalhava por lá e ela me indicou, eu fui lá, fiz a entrevista, fui pra parte de departamento, que foi ótimo, era o que eu queria, pro departamento de contadoria geral, impostos retidos federais era o nome da minha área. E foi lá que eu fiz o meu primeiro estágio e aí eu tive que sair do estágio, mas já tava no finalzinho, faltava mais 6 meses só de estágio pra finalizar, porque você pode fazer até 2 anos, se eu não me engano, na época de estágio, eu já tinha 1 ano e meio. E aí eu saí, foi a melhor coisa que me aconteceu, gente, porque aí eu vi que não era naquele ambiente que eu queria estar. Na época eu fui estagiar numa empresa, numa editora, e lá eu entrei na área de gestão de riscos e compliance, que é uma área que hoje eu estou. E aí nessa área, gente, de gestão de riscos e compliance, eu me apaixonei. Eu ficava muito na dúvida porque eu não sentia aquela emoção de trabalhar quando eu tava lá na área financeira. Quando eu fui pra compliance e pra gestão de risco, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu fiquei lá até até eu me formar na faculdade. E aí quando eu me formei, e na época aconteceu de não ter vaga mesmo na minha área, era algo que eles queriam e eu também queria muito ter sido efetivada. E eu não consegui por conta disso. E aí eu fui pro planejamento financeiro, eu voltei pro financeiro. Só que eu voltei para uma área diferente. Foi uma oportunidade que surgiu dentro da empresa mesmo, gente. Foi, assim, muita sorte. Porque eu não sei o que seria de mim se não fosse essa oportunidade, porque eu ia acabar me formando e sem emprego. Fui lá, fiz entrevista tudo direitinho, passei. Quando eu voltei pro financeiro, eu realmente tive a certeza que essa não era a área que eu queria exercer, que era realmente gestão de riscos e compliance, controles internos, que eu queria fazer da minha vida ali em diante. Ainda fiquei nessa área de planejamento financeiro 1 ano e meio, até que a empresa entrou em recuperação judicial e foi assim, foi muita gente mandada embora, gente. E eu tava no meio, nessa área que eu estava, ficou apenas 2 pessoas na época, praticamente. Depois todas foram mandadas embora, depois que passou um tempo, o que ficou também foi mandado embora. Nessa época eu já tava começando a dar uma olhada ativa ali com o meu currículo, porque eu queria voltar para controles internos, então eu tava sempre dando uma olhadinha. Eu consegui uma entrevista na empresa que hoje eu estou,
que é na área de controles internos, que aí eu voltei pra área que eu estava. E assim, gente, eu fiquei basicamente desempregada durante um mês. Foi muito rápido, porque durante esse um mês eu estava fazendo o processo dessa empresa. E aí, gente, quando eu me formei, eu ainda estava na editora pra sair. Foi uns 6 meses antes de eu sair, assim, eu decidi que eu queria abrir um blog. Eu queria fazer o meu blog, criar um blog pra escrever sobre moda, beleza. Por quê? Eu sempre gostei desse assunto, as pessoas sempre me abordavam perguntando: ai, que roupa que você tá usando, de onde é essa roupa? Às vezes até a maquiagem mesmo, mas a roupa era muito mais. As pessoas perguntavam muito mais da minha roupa, quando eu ia pra faculdade, essas coisas. E eu falei, coloquei na minha cabeça que quando eu terminasse a faculdade, que me sobraria um pouco mais de tempo, eu ia criar um blog pra falar disso. E aí na época um amigo meu falou: Cá, não tem como só criar um blog. Você pode até criar um blog, mas você precisa criar um canal no YouTube, porque as pessoas estão migrando pro YouTube. Eu falei, será? Não, tem espaço pra todo mundo, pra quem quer escrever, pra quem grava vídeo ali, não. Todo mundo que tá em blog tá indo pro YouTube. E aí foi um dilema, que eu falei, gente, não tava esperando por isso. Gravar vídeo não é comigo, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Quando eu era mais nova, agora eu sou mais tranquila. A internet me tirou um pouco dessa minha timidez que eu tinha, que era too much. Depois eu me solto e eu não sou nada tímida, mas no início eu sou assim. E eu decidi que eu ia fazer tudo muito direitinho. Na época eu comprei essa câmera que eu uso até hoje, que ela é muito boa, que é a Canon T5i. E eu queria investir na câmera logo, né? Eu queria entrar na internet com uma qualidade melhor, porque eu ia estar com muitos concorrentes na época, aquela coisa, pensamento de uma administradora, né? Só que pra eu chegar aqui, gente, eu fiz um curso de maquiador profissional no Senac, em 2012, logo que eu entrei na faculdade, porque eu não estava muito feliz de ter entrado naquele curso e eu queria fazer algo à parte que eu gostasse, que eu amasse. E aí eu fui fazer um curso de maquiador profissional do Senac, e então eu fazia a faculdade à noite e de manhã eu fazia esse curso. Era um curso bem pesado, deve ter ainda, porque era um carro-chefe deles. E eu fazia curso, de segunda, quarta e sexta, eu era terça e quinta, não, era 3 dias da semana. Como esse primeiro ano eu não trabalhei, foi ótimo, porque aí eu fiz esse curso. Aí eu cheguei a maquiar pra fora na época, eu fiz algumas maquiagens pra fora, mas eu senti que não era aquilo que eu queria, não era algo que eu sentia prazer em fazer, nossa, hoje eu vou maquiar uma pessoa, não. Eu não sentia nada disso, eu ficava morrendo de medo da pessoa não gostar da maquiagem. Desencanei, me formei na maquiagem e tudo mais, e desencanei um pouco. E aí, quando eu falei, quando eu me formar eu vou focar nisso. E aí foi por isso que eu criei o canal, porque eu descobri que eu gostava de ensinar. Muito mais que maquiar, eu gostava de ensinar as pessoas a se maquiar, quem tinha dificuldade. E aí foi assim, gente, que tudo aconteceu. E aí hoje eu trabalho como analista de controles internos na empresa que eu estou hoje. Mais por questões de segurança, gente, eu não falo o nome, por preservação minha e da empresa, assim, também, mas apesar da minha empresa ser super tranquila quanto a isso, eu prefiro, por segurança minha, não falar o nome. A internet não é um hobby meu, ela virou uma profissão. Quando eu entrei lá na empresa, ela era um hobby, tudo sem, assim, não era despretensioso. Depois que comecei a fechar trabalhos, não era mais um hobby, era um trabalho. Faz 1 ano e meio que eu tive que conversar lá na empresa pra falar pra eles que eu precisava abrir uma empresa, um CNPJ, pra poder emitir nota fiscal. Comecei a perder alguns trabalhos, eu perdi acho que uns 2, 3 trabalhos que precisava emitir nota fiscal e eu não podia. Por conta do trabalho, né? Eu não queria ainda abrir empresa porque não era algo recorrente que eu precisava ali todo mês emitir uma nota fiscal, então eu não queria ter esse gasto, né? Porque nem cobria esse gasto, eu ia ter que dar no meu bolso e eu não gostava disso. Eu gostava que tudo que eu conquistava com a internet viesse do meu trabalho, dos meus ganhos da internet. Conversei na empresa, falei que eu queria abrir a empresa, expliquei pra eles que o setor não tinha conflito com o setor deles, não era um concorrente, né? E eles aceitaram, eles não viram problema nisso e eu abri a empresa. E eu sou muito grata a eles por isso, porque além disso eles super me apoiam, eles adoram a ideia. Muitas mulheres na empresa vêm conversar comigo, pedir dicas, já dei curso de automaquiagem na empresa também para as meninas. Então, assim, eu acho muito legal que eles me apoiem acima de tudo e confiam em mim. Então, eles confiam nas informações que eu passo aqui, eles confiam na Karine, né, como um todo. Então, eu fico muito feliz com isso. E aí, agora, gente, eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá. Vai responder algumas outras coisas que eu ia falar aqui, mas eu já vou respondendo com as perguntas de vocês, porque eu vi lá, muita gente perguntou o que é controles internos e tudo mais. E aí, eu já vou contar
contextualizando melhor essa história aí da profissão pra vocês. Tem muita pergunta, eu tô chocada. Se não foi, assim, o box com mais pergunta que eu já abri na minha vida, eu não sei dizer. Tô até não sei qual pegar pra responder aqui, porque é muita pergunta boa também. Eu tô até com dó de não responder tudo. Eu queria responder tudo porque eu pensei que, vai vir umas perguntas, tal, vai dar tudo certo. Só que tem muita pergunta e não é repetida. Eu tô lascada agora pra responder. Mas vocês me deixam aí no comentário se vocês tiverem alguma dúvida que eu não respondi, tá, gente? Vou tentar ser bem breve, gente, pra tentar responder o máximo de perguntas aqui pra vocês. Em que experiência no banco te ajudou a estar onde está? Gente, o bom do banco é que você cria alguns hábitos que são muito importantes. Talvez hoje não é levado tanto em consideração, mas quando eu entrei no mercado de trabalho ainda era bastante. Chegar no horário, não chegar atrasado pra trabalhar, coisas que são detalhes, mas que me moldaram e me fizeram muito bem. A Jennifer perguntou se eu me arrependi da faculdade que eu fiz e se eu faria outra em outra área de beleza ou moda. Jamais, gente, eu não me arrependo de ter feito administração porque ela me agrega em muitas coisas, muitas mesmo. E eu posso ir para muitas áreas, conhecer outras áreas, porque sério, gente, é um curso que engloba tanta área que eu nem sei, deve ter área que eu nem imagino. A Bruna me perguntou se eu já fiz cursos complementares e quais. Sim, gente, eu sou a rainha dos cursos complementares. Eu adoro fazer cursos fora da minha área. Hoje eu faço dentro da minha área porque, né, gente, tempo, então eu preciso disso. Mas eu já fiz curso de maquiador profissional, que é um curso complementar. Eu já fiz decoração prática, que foi um curso de decoração mesmo, de residência que eu fiz no Senac. Pelo que eu vi, não tem mais esse curso. Eu já fiz curso de moda, como ter um closet versátil na FAAP, fiz esse ano, antes da pandemia, gente. Eu falei que eu queria, uma das minhas metas esse ano era fazer um curso na área de moda, e aí eu fiz esse curso maravilhoso de 3 dias. Teve muitas perguntas sobre como eu concilio meu trabalho com minha vida de influenciadora. Tem algumas semanas, gente, que é bem desafiadora, que eu falo, cara, eu vou ter que escolher uma dessas profissões pra seguir, porque não vai rolar. E aí eu começo a baixar aquela coisa toda, ansiedade e tudo mais. Porque tem semana que é muito puxado, gente. Porque automaticamente você vai fazendo um trabalho legal na internet, as pessoas vão te enxergando e você vai fechando mais trabalhos. Só que eu ainda, apesar da internet ser o meu trabalho, é muito complicado porque na empresa eu também tenho meu trabalho, né? E é um trabalho CLT, eu tenho obrigações, eu tenho um contrato também com eles. Eu tenho horário para cada coisa, né? Eu tento separar nos meus dias pequenos horários para poder lidar com a minha vida de influenciadora. E eu trabalho, por exemplo, às vezes eu preciso trabalhar de sábado e domingo porque essa é a minha realidade. Eu não consigo fazer tudo na semana, então eu trabalho de sábado e domingo para compensar, e isso pra mim é ok. Gostaria de tirar um domingo para descansar, eu adoraria, gente, mas a minha rotina da semana não me permite. E para eu continuar aqui na internet trabalhando do jeito que eu trabalho, eu preciso trabalhar de sábado e domingo, porque não tem outro dia pra eu trabalhar, a não ser esse. Mas é basicamente muita organização. Eu tenho várias ferramentas que eu utilizo pra me organizar. Eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando essas ferramentas, são muitas mesmo. Se você tem um trabalho de CLT, é mais difícil deslanchar como influenciador? Sim. É um pouco mais difícil, gente. Já teve eventos que eu não consegui ir, já tive trabalho que eu tive que recusar porque eu trabalho. Então, assim, ele atrapalha um pouco, então o processo vai ser um pouco mais lento que talvez não seria se eu não trabalhasse. E aí a Luana me perguntou o que uma analista de controles internos faz, mexe exatamente com o que? Ela falou que estava curiosa. Gente, basicamente um analista de controles internos, ele analisa os riscos que pode ter dentro de um processo, de uma área, dentro de uma empresa. Você faz aí a parte de contas a pagar, eu vou ver se tem algum risco na sua atividade que está trazendo para a empresa. Seja um risco financeiro, um risco de imagem, um risco de fraude. Então eu analiso tudo isso, fazendo um mapeamento desse processo e vendo os riscos prováveis dentro desse processo. Isso é muito do resumo que eu faço, tá, gente? Porque não é bem assim prático, fácil, rápido. A Bruna me perguntou sobre a minha formação, se eu fiz pós, MBA, curso. Então, Bruna, ainda não fiz MBA, só a faculdade mesmo de administração e esses cursos que eu falei pra vocês.
Porém, MBA e pós eu não tenho interesse no momento, tenho mais interesse em fazer uma certificação na área que eu atuo hoje, de controles internos. Me perguntaram se eu tenho um plano de carreira para minha profissão CLT. Sim, gente, eu tenho metas tanto para o meu trabalho no CLT quanto para o meu trabalho aqui na internet. Eu estipulo todo semestralmente metas, dou uma revisada nas outras metas, então eu tento sim separar as minhas metas tanto do CLT quanto aqui de influenciadora. Me perguntaram se a minha rotina não fica estressante com os dois trabalhos. Tem semana que fica muito estressante, gente. Tem semanas e semanas, né? Igual eu falei pra vocês. Tem semana que é tão calmo, que nem parece que eu tenho esses dois trabalhos de tão assim, que o trabalho flui perfeitamente. Mas tem semana que é muito estressante, que eu choro, que eu tenho ataque de ansiedade, que acontece muita coisa, sabe? Dá pra se manter com a tua renda atual do YouTube e Instagram? Então, gente, essa renda, a minha renda aqui no YouTube e no Instagram, com os publis que eu fecho, ela é muito sazonal, né? Tem mês que eu vou muito bem, tem mês que eu ganho mais do que eu ganho na minha empresa, que eu trabalho hoje como CLT, e tem mês que eu não ganho nada. Então, assim, ainda eu não me sinto confiante ao ponto de responder aqui que eu conseguiria me manter com o YouTube e o Instagram, porque eu tenho medo desses meses que tem essa mudança brusca no valor, que eu recebo muito aqui e mês que eu não recebo nada, sabe? Ainda mais que eu sou uma mulher um pouco mais independente, então é bem complicado. Me perguntaram que se para atuar na área que eu estou foi necessário ter a formação de administração. Sim, gente, mas não é só administração. A área que eu atuo, que é controles internos, também eu acho que pode pessoa formada em direito. Tem que entender um pouco de lei, porque mexe um pouquinho com isso. Do trabalho CLT, você está realizado ou tem um cargo de administradora que gostaria de conquistar? No momento, eu adoraria subir de cargo, ter uma promoção. Hoje eu sou analista de controles internos júnior. Gostaria muito de ir para pleno. É um sonho que eu tenho no momento, que é uma das minhas metas dessa parte, igual eu falei pra vocês que eu tenho metas. Então eu estou trabalhando e buscando feedbacks para eu poder ser promovida. Então, assim, estou realizada na empresa que eu estou, com tudo que tá acontecendo, e eu quero muito essa meta de alcançar a minha promoção. E me perguntaram como eu cheguei nessa conclusão de que seria essa área que eu iria ingressar. Foi trabalhando em outras áreas, gente. Eu aproveitei o período que eu era estagiária para arriscar. Eu acho que é um período bom para você arriscar, porque você ainda ganha pouco. Já me vi, assim, querendo ir para uma área de marketing em alguns momentos, que eu acho que hoje tem muito mais a ver comigo essa parte de criação, mas por enquanto eu estou bem onde eu estou, mas assim, estou aberta, quem sabe eu não vou para uma área de marketing, né, enfim, eu estou super aberta quanto a isso, mas estou bem. Se for pra me perguntar, você está bem na área que você está? Sim, estou, porque eu sempre gostei dessa área. E é isso, maravilhosas, não me matem, eu acho que esse vídeo ficou longo, porém eu acho que eu sanei todas as dúvidas que vocês tinham. Não consegui responder todas as perguntas de vocês, porque vocês fizeram um monte, eu fiquei muito feliz e eu vou tentar de alguma forma trazer de novo esse assunto aqui, porque eu acho que a gente pode conversar muito mais. Desse vídeo pode sair outros assuntos que eu posso trazer aqui pra vocês. Então, assim, me deixem tudo que vocês acharem aí nos comentários, dúvidas, e até mesmo a dúvida que vocês tiverem, eu posso transformar num vídeo, mais uma parte 2 desse vídeo, porque realmente fiquei muito feliz, eu não esperava tantas perguntas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like aí, tá bom? E de se inscrever aqui no canal, tá? Então, se você chegou no final desse vídeo e não se inscreveu, se inscreve. Um super beijo e até o próximo vídeo.